Olá, meus amigos, meus clientes do Japão, dos Estados Unidos, da Europa. Novamente estamos aqui em Curitiba, numa manhã fria, muito fria em Curitiba. Aqui é o Dr. Lazarotto, sou cirurgião de obesidade e faço tratamento clínico de obesidade também. Me pediram hoje para falar sobre obesidade é um problema. Você que está me ouvindo, você acha que obesidade é um problema? Todos nós sabemos que ninguém gosta de ser muito gordo e não ser também muito magro. Ninguém gosta de ser ponto de referência. É aquele ou quinta pessoa depois daquele gordinho. Ou é a quarta pessoa depois daquele bem magrinho lá na frente. Eu, por exemplo, não gosto de ser careca. É o quinto depois daquele carequinha. Mas carequinha não tem solução. Tem, até que tem. Mas, no momento, eu me sinto bem como estou. Claro, gostaria que melhorasse um pouco. Então, obesidade é um problema? Sim. Por que a obesidade é um problema? A obesidade é a doença do século. A obesidade é uma doença porque ela é irmã gêmea do diabetes. Eu diria que é prima da hipertensão. E também prima da dislipidemia, isto é, triglicerídeos, isto é, gordura no sangue. Vamos usar um termo certo. Colesterol, triglicerídeos são os lipídios, as dislipidemias de um modo geral. Então, a obesidade sim é um problema. Quem gosta de ser gordo? Ou quem gosta de ser muito magro? Não. Nós gostamos de estar no meio, nem gordo, nem magro. O que a obesidade desencadeia de problemas? Vamos dividir partes. Primeiro, do ponto de vista psicológico. O que a obesidade desencadeia nas pessoas? Primeiro, as pessoas não gostam que ninguém chame ele de gordo. Ou gordo, ninguém gosta. Eu jamais chamaria uma pessoa de gordo, porque é uma coisa que não gosta. Pois se eu sei que ele não gosta, por que eu vou chamar? Então, problema psicológico pelo simples fato de estar com excesso de peso, estar gordinho ou muito gordo, que é muito pior. Então, um outro problema muito sério nas pessoas muito obesas ou que começam a ganhar peso é o seu guarda-roupa. Ele vai comprar uma roupa numa loja. Olha, para o seu número não tem. Que decepção a pessoa sente. Então, do ponto de vista psicológico, vai no avião, a poltrona fica apertada. Vai no ônibus, a poltrona fica muito estreita. Quer subir uma escada, já cansa. Quer fazer uma atividade física um pouco mais acentuada, não consegue. Quer subir numa cadeira, que são atos simples, a pessoa não consegue, a não ser que tenha apoio de alguém. Ou muitas vezes, como eu já presenciei, a pessoa foi sentar numa cadeira, uma cadeira até bem reforçada, quebrou a cadeira. Eu tenho um caso que a pessoa quebrou o vaso sanitário. Então, são problemas psicológicos advindos da obesidade e que nenhuma a pessoa gosta. A pessoa que é gordinha, ela tem dificuldade de locomoção. Isso é muito ruim, porque a pessoa quer fazer alguma atividade e não consegue. A sua atividade física, sua ginástica, sua atuação como meio de locomoção torna-se dificultada. Eu, pessoalmente, recomendo
as pessoas que estão com excesso de peso, obesas, procurem fazer mais hidroginástica, ginástica dentro da água. Por quê? Na hidroginástica, a ginástica dentro da água, o peso seu deslocado da água reduz a quantidade de impacto sobre os pés. Então as articulações ficam poupadas com esta ginástica dentro da água. É muito importante a hidroginástica, porque não sobrecarrega as articulações. Caminhar dentro da água, fazer exercício dentro da água, tudo quanto é atividade que for possível dentro da água. Muito bem. Então, a obesidade é um problema? O problema psicológico, sim. Segundo, problema físico, sim. Por quê? A obesidade, ela desencadeia uma série de problemas de ordem física e emocional e uma série de outras doenças. Como nós sabemos, então, que estamos gordos ou que estamos engordando? A resposta é óbvia. Não preciso dizer para você que está me ouvindo que você sabe saber quando é que você sabe se está ou não engordando. O simples fato de pôr a roupa, a cinta na calça, ou o cinto da mulher, ou o vestido, ou a calça, ou qualquer outra roupa está mais apertada. Aí já vai, meu Deus, eu preciso diminuir minha comida, eu estou ganhando peso. Então, saber quando nós estamos gordos ou não estamos é muito fácil. Agora, quando é que a obesidade começa a se transformar em doença? A doença psicológica, ela é percebida por você mesmo. Você não se aceita. Então, esse é o primeiro passo. Na doença física, o primeiro é a sobrecarga nas articulações. Começa a sentir dores nas juntas. Aí dói tudo. Levanta-se cansado. Esse é um outro problema. A pessoa que é gordinha, que é muito gorda, ela levanta de manhã cansada. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro, ele quer que à noite, quando se deita, ele quer que você descanse. Mas pelo fato de você roncar, ou ter aquela apneia do sono, o teu sono não fica tranquilo. Você não consegue dormir normalmente. O teu sono é interrompido durante a noite pela apneia do sono, você quase acorda. Quantas pessoas que estão me ouvindo agora, que à noite acorda 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 vezes assustada, porque o sono é interrompido. Por quê? No momento que você está gordinho ou gordo, as vias aéreas, elas ficam mais obstruídas pelo fato de acumular gordura nessa região. A língua sobrecai quando se dorme e ela fica mais ou menos tranquila, a língua, e ela fica bem mole, e em consequência disto, você começa a ter dificuldade de inspirar e expirar. Com isso, você tranca a sua respiração temporariamente. Desculpe. Aqui em Curitiba está muito frio, o resfriado está geral. Então, o que acontece? Você simplesmente não tem um sono tranquilo. E o que acontece no dia seguinte? O teu cérebro diz, já que você não dormiu bem à noite, você vai ter sono durante o dia. E durante o dia você tem aquelas cochiladas. Porque o cérebro precisa de um repouso. O cérebro precisa de descansar. Então, por isso que durante o dia as pessoas gordinhas, elas têm muito mais sono. Tem aqueles períodos de sonolência. Atenção os motoristas
os que são gordinhos, muito importante, porque a cochilada no volante se dá quando a pessoa não dorme bem à noite, ou quando você se alimenta muito logo após o almoço. Quando você se alimenta muito depois do almoço, há um gasto energético muito maior no teu organismo. Com isso, ocorrem períodos de sonolência. Eu, por exemplo, na minha atividade profissional, é muito desagradável um paciente consultar com o médico e o médico ficar cochilando, abrindo a boca, ou dando aquelas que a pessoa percebe quando o médico está sonolento. É muito desagradável. Então, o que eu faço? Eu uso um sistema, desde jovem, chamado jejum prolongado. Eu só tomo café muito bem. Durante o dia, eu só tomo chá o dia todo. E à noite eu janto bem. Por quê? Se eu almoçar, obviamente eu vou ter sono após o almoço. E se eu tiver sono após o almoço, é muito desagradável para o cliente. Meu Deus, eu vim consultar com o médico e o médico está dormindo na minha frente. Isso é muito triste e muito desagradável. Muito bem. Como é que nós sabemos que estamos gordos? Veja bem. Existe um cálculo chamado índice de massa corporal. Até 20, até 25 é considerado normal. 25 a 30 já é considerado sobrepeso, já começou a engordar. De 30 a 40 já é considerado obesidade. Acima de 40 a 50, obesidade mórbida. E mais de 40, hipermórbida. Em nós, medicina, chamamos de obesidade 1, 2, 3, 4. Então, são graduações de obesidade. Quando é que nós sabemos que estamos gordos? Não precisa perguntar, é uma pergunta óbvia. Só nós olharmos no espelho e nós vamos ver se estamos gordos ou não. Então, veja bem, como sabemos que estamos obesos? É o óbvio. Vamos olhar e vamos ver se estamos ou não estamos obesos. Agora, o que fazer? Sabemos que estamos obesos. Sabemos que temos obesidade. Eu não quero continuar gordinho. Eu quero perder peso. O que fazer? Veja bem. Toda vida que a pessoa tem qualquer problema, deve consultar o seu médico de família, aquele que você confia, aquele que você acredita. Se você não tem um médico de família, o médico do convênio ou do plano de saúde que você tem, que você confia. Aí consulta o seu médico, ele vai dar as orientações. Quais orientações? Orientação de dieta. Dieta hipocalórica. O que é dieta hipocalórica? Dieta que tenha menos caloria. O que é que tem menos caloria? Veja bem, todas as verduras e os legumes têm menos caloria do que os carboidratos. Doce, feijão, arroz, batata, macarrão, são carboidratos, têm mais caloria. O que é que tem menos caloria? São as verduras e os legumes. O que é que tem caloria intermediária? São as proteínas. Então, o que é que eu recomendo? E o seu médico vai recomendar comer muita verdura e legumes, junto com proteínas, ovos, leite, queijo, carnes de um modo geral. E me perguntaram ontem, doutor,
Ovo engorda. Que alimento é mais completo para eu ter todos os nutrientes que eu preciso no meu corpo? Eu disse, os alimentos mais completos que existem na natureza, primeiro é o leite. O leite é o alimento mais completo. Tem todas as vitaminas, por isso que a criança, quando nasce, a mãe, com muito carinho, a alimenta com a amamentação. E assim todos os animais para os seus filhos. E o segundo? O segundo são os ovos. É a origem da vida. Então, dentro dos ovos, tem todos os tipos de vitaminas e sais minerais que nós precisamos. E o ovo não engorda. O ovo, pelo contrário, ajuda a emagrecer. Se você quiser fazer um teste, experimente, faça um mês, variando verduras e legumes e ovos, verduras e legumes e proteínas de tipo carne, queijo, de preferência carne branca, que é uma carne assim, tem menos toxinas do que a carne vermelha. Então, se você fizer um mês, você pese hoje, faça um mês esse teste, comendo verduras e legumes, ovos, que assim varia, o ovo do tipo, o ideal, quanto menos gordura, melhor. Ou claro que o ovo frito tem mais gordura que o ovo cozido. E agora, dentro do ovo cozido, você pode fazer uma série de variantes. E as carnes, de um modo geral, brancas, têm menos calorias do que os carboidratos. Ah, doutor, mas eu tenho vontade de comer um macarrão. Eu tenho vontade de comer uma batata, um pão. Então, veja bem. Então, o que está acontecendo? Me atrapalha. O que está acontecendo? Se porventura, eu tive interrupção aqui, porque estão fazendo uma ligação aqui fora, pedi para baixar. Senão não consigo conversar raciocinando com você. Então, queijo, ovo, carne branca, de um modo geral, elas são menos engordativas do que os carboidratos. Pão, ovo, pão, macarrão, batata, feijão, arroz. Então você deve fazer o quê? Alimentar-se muito com verduras e legumes, com ovos e carne branca, e se você está com vontade de comer um carboidrato, não deixe de comer. Mas daí você apenas faça um aperitivo de carboidrato. Eu tenho um hábito, quando eu estou com alguns quilinhos a mais, eu nunca passo de 2 colheres de sopa de arroz, ou de feijão, ou de batata, na minha refeição da noite. Porque eu só tomo café, como falei, e janto à noite. Durante o dia eu tomo chá, o dia todo, os mais variados tipos. Todos dizem assim, mas que chá que o senhor toma? Qualquer um. Chá é chá. Tem uma infinidade de chás hoje em dia com gosto muito variável e de muito bom paladar. Muito bem. Fiz dieta com meu médico de família. Fiz atividade física, porque, veja bem, como eu falei, a obesidade é um desequilíbrio. Quando você está em desequilíbrio, você engorda, você tem que fazer uma coisa para queimar aquela caloria que está mais. Porque o excesso de caloria é que faz você acumular gordura. Comeu 5.000 calorias, gastou só 2, obviamente que essas 3 vão ficar armazenadas no corpo, sob forma de gordura. Ah, mas eu quero perder essa gordura. Eu diminuo o número de calorias, ingerindo aquilo que eu falei, verduras, legumes e proteínas, e faço mais atividade física. Com isso, eu perco aquela caloria que eu estava acumulada em meu corpo. Muito bem. Estou ficando gordo. As doenças articulares já estão me afetando. Dores nas juntas. Minhas gorduras, meus triglicerídeos, já começou a subir.
eu já estou roncando, já estou tendo, desculpe, cochiladas durante o dia. O próximo passo qual é? Aparece diabetes, hipertensão e as doenças cardiovasculares. Por que diabetes? A diabetes anda lado a lado com a obesidade. E por que hipertensão? A hipertensão por quê? O seu organismo está programado para que o coração impulsione o sangue para o seu corpo, baseado no número de quilos que você tem. Se você tem 70 quilos, ele bomba com uma determinada força. Eu gosto de comparar muito o nosso organismo com os agricultores que plantam hortaliças. Imagine um agricultor que plantou um lote de hortaliça. Então ele tem uma máquina grande com capacidade de impulsionar água para irrigar um lote de hortaliças. Então a pressão dessa máquina é uma. No momento que ele dobra a produção de hortaliças, ele tem que fazer com que essa máquina bombe com mais força. Exatamente igual ao nosso coração. Começa a bombar com mais força. Mas ele planta 10 vezes mais. E, obviamente, ele vai ter que bombar com muito mais força. Então ocorre a hipertensão. E o diabetes, por quê? O nosso corpo produz tanto de insulina. Quando a pessoa começa a ganhar peso, há uma resistência dos adipócitos à insulina. E com isso, começa a aparecer diabetes tipo 2. Olhem bem, existe diabetes tipo 1, existe diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é aquele diabetes em que já nasceu com diabetes. O diabetes tipo 2 geralmente é de origem familiar e que a pessoa adquiriu diabetes com o correr do tempo de sua vida. Então, diabetes tipo 1 é obrigado a tomar insulina. Não temos um tratamento cirúrgico para diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2 é o diabetes em que se adquire com o correr do tempo e, inclusive, os receptores da glicose estão cansados e, com isso, a pessoa tem diabetes. Vamos fazer um termo mais simples. Os sensores, nós temos sensores no nosso organismo. Esses sensores, eles devem fazer o quê? Captam quanto de insulina que você precisa, dependendo da quantidade de glicose que você ingeriu. Então, esses sensores são o equilíbrio dos nossos organismos. Diabetes anda diretamente relacionado com hipertensão. E as doenças cardiovasculares? As doenças cardiovasculares, o que elas ocorrem? Por quê? Começou a ganhar peso, teu coração começou a bombar com mais força. Há uma resistência periférica dos vasos, há uma resistência à insulina, aumenta a tua hipertensão e começa a subir a tua diabetes. Começou a subir a tua diabetes, começam a acumular os fatores aterogênicos, aqueles que fazem placas dentro dos vasos e com isso propicia a facilidade de doenças cardiovasculares, principalmente o infarto. Veja bem, as pessoas magras têm muito mais dificuldade do que as pessoas gordas a hipertensão. Claro que existe a hipertensão por doenças próprias da hipertensão, são doenças essenciais. Isto é, lá no final dos vasos há uma resistência capilar periférica e o coração tem de bombar com mais força, mesmo com o peso normal. Mas isso é diferente
da hipertensão por obesidade. O que devemos de fazer para que essa hipertensão, essa diabetes melhore? Temos de perder peso, quando a causa é a obesidade. Esse perder peso, tanto pode ser com tratamento clínico, prolongado, só não esquecer, tratamento clínico tem que ter força de vontade, muita força de vontade e tomar uma iniciativa. Não, eu não vou mudar meu ritmo de vida, só esporadicamente, não no dia a dia. Se não você voltar a comer normalmente, volta a engordar tudo como era antes e volta a ser obeso. Então, o tratamento clínico é permanente, a orientação alimentar é permanente. E depois que você habitua a ter esse equilíbrio, você consegue até o final da vida apenas com tratamento clínico. Eu sou 100% favorável a emagrecer com orientação alimentar. Mas, e agora? Se eu fiz de tudo, não consigo perder peso. Fiz tratamento clínico, não consigo perder peso. O que eu devo fazer? Se eu passei no médico da minha família, não resolveu. Fui ao médico nutrólogo ou médico endocrinologista. Me deu dieta, atividade física, medicamentos para queimar calorias, para tirar minha ansiedade, para aumentar minha saciedade, são alimentos sacietógenos, e não resolveu, aí sim é o final de um caminho, se deve procurar um cirurgião de obesidade. Se você tem diabetes e obesidade, mais urgente ainda você é obrigado a procurar o seu tratamento clínico ou o seu tratamento cirúrgico. Porque diabetes, obesidade mais hipertensão é sinônimo de futura doença cardiovascular e encurtamento da sua vida. Você não vê uma pessoa gorda, é raro você ver na rua uma pessoa com 70, 80 anos gorda andando na rua. Mas você vê dezenas e dezenas de pessoas magrinhas caminhando na rua. Então, e a obesidade? Pode atrapalhar o trabalho? É óbvio que atrapalha. Nós temos aqui em Curitiba 2 hospitais. Um de ortopedia e traumatologia e outro hospital geral. Nós aqui temos uma norma de não diferenciar quem é gordinho ou quem é menos gordinho para ser admitido. Mas afirma-se que pelo fato de a pessoa ter excesso de peso, o seu rendimento no trabalho muitas vezes é menor do que o outro, porque não consegue se locomover com a mesma agilidade, atrapalha sim até no trabalho. Eu tenho uma pessoa que veio do Japão para operar comigo aqui no Brasil. Ela disse assim: doutor, eu só vim operar para o senhor porque eu não estou mais conseguindo dormir direito, porque estou roncando muito. A minha mulher, ele é um homem casado, me dá uma série de cotoveladas à noite. Muitas vezes ela sai do meu quarto, e nós moramos numa casa pequena, vai para o quarto do lado, dormir muito mal dormida, porque ela não consegue dormir comigo. Então, veja bem, essa pessoa veio porque não conseguia ter um ambiente familiar do jeito que ele gostaria, e o seu rendimento no trabalho começou a cair. Se começou a cair seu rendimento no trabalho, eu preciso fazer alguma coisa para resolver o meu problema. Por isso que existe hoje um nome chamado cirurgia metabólica. O que é cirurgia metabólica? É uma cirurgia de obesidade que também melhora diabetes e hipertensão. Já em 1984, quando comecei a fazer minhas primeiras cirurgias,
E nem se falava em diabetes, síndrome metabólica, que já existia, mas não se falava em diabetes e obesidade, cirurgia para diabetes e obesidade. Eu percebia que uma pessoa com diabetes, quando eu efetuava o tratamento cirúrgico, uma semana depois não tinha mais diabetes, do tipo 2. Então, veja bem, são doenças que atrapalham o dia a dia de todas as pessoas. Qual a cirurgia ideal, então, para o tratamento da obesidade e o tratamento da obesidade e diabetes? Sempre essa cirurgia você tem de discutir com o seu médico. Por quê? Se porventura você não gosta de comer, eu gosto muito de comer, mas tem gente que a beleza é mais importante que a comida. Então, este pode fazer uma cirurgia chamada cirurgia restritiva, em que o estômago, que é de 1.500 a 2.000 ml de conteúdo intragástrico, dentro do estômago, de comida, por exemplo, uma linguagem mais comum, de 1,5 kg, 2 kg de comida, o que acontece? O que acontece com a pessoa que tem vontade de comer e coloca na sua mente que a beleza é mais importante que a comida? Podem fazer essas cirurgias restritivas que grampeiam o estômago, e o estômago fica do tamanho de um copo de cafezinho. Porque não tem como, ou a pessoa emagrece comendo menos, gastando mais caloria, ou evacuando mais vezes. Então, existem vários tipos de cirurgias. Umas que restringem o estômago a comer pouquinho, e outras que operam menos o estômago e encurtam o intestino, ou modificam o intestino. Ela come um pouco melhor, mas em compensação tem de evacuar um pouco mais. Se ela comer bastante e não evacuar mais, ela vai engordar novamente. E a pessoa gordinha que fez a restrição no estômago e que tem problemas psicológicos e, doutor, eu agora eu não consigo comer, mas a minha vontade de eu comer igual, então hoje eu virei alcoólatra, ou eu hoje estou tomando leite condensado, que é o que passa no meu estômago. É o que eu falei. Ou você emagrece porque come menos, ou porque você gasta mais, ou porque você elimina mais. São 3 formas de emagrecer. Comendo menos, com menos caloria. Segundo, gastando mais. E o terceiro é eliminando mais. Qual é o ideal? Claro, o ideal é comer um pouco menos e fazer mais atividade física e gastar muito mais. Aí você não precisa operar nada. Eu sou cirurgião de obesidade, mas eu não aconselho ninguém operar. Operação é operação. O ideal é fazer um equilíbrio alimentar. Então, você ingere menos e gasta mais. Aí você mantém o corpo em equilíbrio. Ah, mas eu não consigo. Aí, a última opção são as cirurgias. Ou você faz uma cirurgia que restringe a quantidade de alimento que você ingira, e daí pode dar problemas psicológicos, problemas de alcoolismo. Aqui no Brasil, teve um grande autor, um grande cirurgião do Hospital de Clínicas de São Paulo, fez um estudo durante 5 anos de pessoas operadas de obesidade de um tipo de cirurgia restritiva. 85% das pessoas ficaram com algum tipo de vício, alcoolismo, às vezes até droga, ou ingerindo grande quantidade de leite condensado ou outros tipos hipercalóricos e voltaram a engordar. 65% dessas pessoas voltaram a engordar normal, como era antes. E 20% ficaram obesos mórbidos. Doutor, o doce engorda? Claro que engorda. O doce é o quê? É o carboidrato que tem mais calorias. Então temos de minimizar o doce.
maximizar alimentos que engordam pouco. Falamos da cirurgia que restringe o estômago. Agora vamos fazer das outras cirurgias, dando uma pincelada, que diminui o tamanho do estômago, mas não tanto, menos. Diminuiu, por exemplo, 40%, 50%, 60% do tamanho do estômago. Em vez de 1,5 litro, 2 litros, ficou com a capacidade de meio litro no estômago. Mas encurtou seu intestino. Que se cortar o estômago e não mexer no intestino, não vai adiantar nada. O estômago volta a dilatar e a pessoa volta a engordar. Mas, se operou o estômago, uma parte do estômago encurtou o intestino, você vai perder mais peso, inclusive sua diabetes. Quanto mais curto é o intestino, mais melhora do diabetes a pessoa tem. Por isso que as cirurgias que nós efetuamos, e nosso grupo, nós somos um grupo de cirurgia de obesidade aqui no Brasil. Operamos todos os tipos de cirurgia. Mas a cirurgia para uma pessoa que tem diabetes é diferente do que não tem diabetes. Então, estas cirurgias que encurtam mais o intestino, ou fazem uma modificação no intestino, elas são melhores para a diabetes do que as outras que deixam o intestino no comprimento quase normal. Normal, o comprimento, só as cirurgias em evolução, que existe agora uma série de cirurgias em evolução. O que é isso? São cirurgias que não mexem no estômago e não cortam o intestino, apenas modificam o intestino. São cirurgias em evolução que dentro de 10 anos o mundo todo estará fazendo e a pessoa vai poder comer normal, apenas tomando água, ela vai perder peso. Nessas cirurgias menos restritivas, que deixam o estômago um pouco maior, você que foi operado, que está me ouvindo, e está percebendo que está ganhando peso, você aumente a quantidade de verdura e legumes e comece a tomar água junto com a comida. Se tomando água junto com a comida, você vai eliminar mais. E com isso, eliminando mais, você acaba perdendo peso. Então, em síntese, para completar, nós já estamos já com o nosso tempo bem prolongado, vamos fazer uma síntese do que nós falamos. Quero perder peso sem cirurgia. Alimentos pouco calóricos e bastante atividade física. Ah, mas agora eu quero fazer a cirurgia. Eu não gosto de comer. Eu prefiro a beleza corporal do que a alimentação. Então você procura fazer uma cirurgia restritiva, que não tira o estômago, não corta o estômago, deixa o estômago lá dentro. Se um dia você complicar, o estômago está lá dentro, pode refazer a cirurgia. Ah, mas doutor, eu gosto de comer. Aí faz as cirurgias chamadas derivações biliodigestivas, uns chamados bypass variante do YDRU. São cirurgias, umas cortam o estômago mais ou menos, e essas cirurgias de evolução nem cortam o estômago, deixa o estômago íntegro. Então você vai escolher qual a cirurgia que você precisa para o seu organismo. Então, gente, gostei muito de estar mais uma vez com vocês aqui. Quando vocês tiverem qualquer dúvida, terei imenso prazer em dirimir as dúvidas de vocês todos. Podem mandar uma forma que eu poderei, dentro das minhas possibilidades, orientar, tanto clinicamente como cirurgicamente. Desejo a todos uma boa semana, muita saúde e que Deus nos abençoe. Vocês que estão lá no Japão e estão me ouvindo, eu opero muitas pessoas de lá. E eu tenho muitos amigos aí no Japão. O meu abraço, muita saúde a todos vocês e a todos os ouvintes. Até lá, que Deus nos ajude.